Olá, turmas! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Professora Liduína Esteves, né? Ou seja, a tia Neta aqui com vocês. E hoje nós iremos corrigir as nossas revisões, tá? Vamos iniciar a nossa correção da revisão de História, do 4º ano, e Geografia também, todos nessa aula, ok? Material, pega o material, revisão, lápis, borracha. Sente-se num local bem confortável e vamos lá, fazer a nossa correção, ok, turma? Primeira questão, nós vamos com a revisão de Geografia, tá bom? Revisão de Geografia, todo mundo, vamos lá. A primeira questão faz o seguinte: a primeira contagem oficial da população brasileira foi realizada em 1872. De acordo com essa contagem, viveu no Brasil cerca de 10 milhões de habitantes. E, de acordo com as pesquisas realizadas pelo IBGE, em 2015, qual é aproximadamente a quantidade de habitantes no país? Então, de acordo com essa pesquisa de 2015, são quantos habitantes, turma? Bem claro aí no material de vocês, são 205 milhões de habitantes, tá bom, turma? Aproximadamente, tá? Corrigindo, vamos lá para a próxima questão, questão de número 2. Quais são os fatores, turma, que vai influenciar no crescimento da população de um país, nesse crescimento populacional? E explique quais são esses fatores. Então, nós temos 2 fatores. Lembra desses fatores durante as aulas? Nós vimos quais são eles. É o saldo das migrações internacionais e também o crescimento natural e vegetativo, tá bom? O que é isso, professora? Que crescimento é esse? Crescimento natural vegetativo corresponde àquela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O que é essa taxa de natalidade? É o número de pessoas que nascem e mortalidade, o número de pessoas que morrem. Então, quando a taxa de natalidade, né, é superior à mortalidade, ou seja, quando nascem mais crianças do que morrem, tá? Aí nós temos um crescimento chamado de natural ou vegetativo. E o outro fator é o saldo das migrações internacionais, que é a diferença entre a quantidade de imigrantes e a quantidade de emigrantes. Ou seja, quando o número de pessoas que entram no país é maior do que o número de pessoas que saem, ok? Aí nós temos os fatores que influenciam no crescimento populacional de um país. Vamos para a questão 3. Quando dividimos o número de habitantes, né, que é a população total de um país ou de um local, pela sua área, que é a extensão territorial, nós temos como resultado o quê? O que é que nós chamamos de como resultado? É a densidade nacional, turma? É a densidade demográfica? É a taxa de mortalidade ou taxa de natalidade? Tenho certeza que vocês fizeram a resposta corretamente. Nós temos aí a densidade demográfica, não é, turma? Vamos para a próxima questão. Observe a tabela e responda. Olha só, nós temos uma tabela mostrando o quê? A população, a área, a densidade demográfica do Brasil e das regiões que formam o nosso país. Olha aí o número de habitantes, a área e a densidade demográfica do Brasil e as suas respectivas regiões. Viram aí a tabela? Vamos lá para a questão. Qual é a região brasileira que tem a maior densidade demográfica? Acredito que ninguém errou essa. É a região sudeste. Lembra que é a região, né, que tem a maior quantidade de habitantes também, porque é uma região bem industrializada, porque atrai muitas pessoas, muitos imigrantes. Vamos lá para a letra B. Qual é a região brasileira que tem a menor densidade demográfica? Olha aí, gente, é a região norte. Letra C. Qual é a densidade demográfica da região onde você vive? Qual é a região que você vive, turma? Região Nordeste. Qual é a densidade demográfica dela? É 36 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Vamos seguir a questão 5. Também podemos observar irregularidade na distribuição da população pelo território, comparando também a densidade demográfica das unidades federativas, que são o quê? Os estados. Observe o gráfico a seguir e responda. Olha o gráfico, nós temos o Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Acre, Mato Grosso, Amazonas e Roraima, ok? Vimos aí o número, a densidade demográfica desses estados. Letra A, qual estado apresentou a maior densidade demográfica e qual é esse valor? Distrito Federal, né, turma?
Não coloquei o valor, tá? Mas eu só... Vamos rever lá o gráfico, tá bom? O valor é 444 habitantes por quilômetro quadrado, viu? Desculpe, acrescente lá o valor, ok, turma? Vamos ver... a tabela novamente, vamos seguir, tá? Vamos para a próxima, vamos seguindo. A norte, já vimos. A questão 5, que nós estávamos no gráfico, né? Estava revendo aquele gráfico para você ver o número que eu não tinha colocado, tá bom? Então, já vimos a letra A, vamos para a letra B. Quais apresentaram a menor densidade demográfica? Foi quem, gente? O Amazonas e Roraima. Vamos para a questão 6, turma. O município de Teresina ele é bastante populoso e possui uma elevada densidade demográfica. A que se deve a esse fato, gente? Deve-se ao fato de Teresina ser a capital política e administrativa do Estado, constituindo, assim, também um grande centro econômico, um centro cultural e fornecedor de serviços no Piauí, tá? Vamos para a 7ª, conferida aí a 6. Leia e analisa as afirmações abaixo. Item 1. No mundo inteiro, especialmente nos países mais desenvolvidos, a expectativa de vida cresceu muito. É correta essa informação, turma? A expectativa de vida cresceu muito? Cresceu, né? E por quê? Por que essa expectativa de vida cresceu mais, né, nos países mais desenvolvidos? Por causa da evolução da medicina, né? A medicina tem evoluído cada vez mais, tá bom? Esse é um dos fatores. Vamos ver o item 2. No Brasil, existe um número de homens ligeiramente superior ao número de mulheres. Segundo as pesquisas, gente, o número de mulheres é superior ao número de homens, ok? Vamos ver o item 3. No Brasil, a expectativa de vida das mulheres está acima da expectativa de vida dos homens. Vamos analisar agora o item 4. Nos países subdesenvolvidos, a participação feminina no mercado de trabalho tem aumentado muito. Correto, né, turma? Sabemos que a mulher cada vez mais está inclusa no mercado de trabalho. Nos últimos 5 anos, entretanto, estagnou. O que quer dizer estagnou? Parou, né? Assim como a participação de jovens e velhos. Está correta essa informação, turma? Meia parte está correto, né? Mas o finalzinho dela aí... Vamos ver o item 5. Nos últimos anos, o Brasil assistiu a um declínio das taxas de natalidade. O que é declínio, gente? Diminuição, né? O que é natalidade? Número de pessoas que nascem. Está correta essa informação? Tá, né, gente? Vimos durante nossas aulas que cada vez mais as mulheres estão diminuindo o número de filhos. E por que isso está acontecendo, gente? Porque a mulher está inserida no mercado de trabalho, porque hoje as famílias fazem um planejamento familiar, que antigamente não tinha esse planejamento familiar, tá bom? Então, são vários fatores que estão diminuindo a taxa de natalidade. Vamos ver as alternativas. Assinale a alternativa correta. Letra A. Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. Será, turma? Analisamos já, né? B. Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. Será essa, turma? C. Somente a 2 e a 5 são verdadeiras. E a letra D, todas são verdadeiras. Vimos que não são todas verdadeiras, né, turma? Então, a correta é a letra B, ok? Marcaram aí, turma? Vamos para a 8ª questão. Explica a relação existente entre a imigração e a formação da população brasileira. Tá fácil, porque já acabei de explicar para vocês, né? Essa imigração, que é o número de pessoas que entram no país. Claro que faz a população aumentar, né, turma? A vinda de povos de vários lugares do mundo para o Brasil contribuiu para a formação da população brasileira. E aumento dessa população, né, turma? Vamos para 9. Aponte alguns fatores que contribuem para o envelhecimento da população. Vimos que a nossa população está envelhecendo, mas, né? Vamos lá, quais são os fatores? Avanço da medicina, né, turma? Vimos isso durante as aulas. A prática de atividade física. Hoje, nossos idosos, eles, né, não têm aquela vida tão sedentária como eles tinham antigamente. Então, praticando atividade física, e isso faz com que ele tenha, né, mais vida ainda. Criação do Estatuto do Idoso, né, que foram vários direitos garantidos aos idosos. Uma assistência médica, né, melhor, um acompanhamento melhor. Então, esses são os fatores que contribuem para o envelhecimento da população. 10ª questão.
numere os fatos da história do Piauí, olha o nosso Piauí aí, gente, destacando sua sequência cronológica. Com a chegada do primeiro governador do Piauí, João Pereira Caldas, em 1762, muitas vilas foram instaladas. Será o número 1 aí, gente, para numerarmos? Não, né, turma? Vamos ver. Instalação de cerca de 30 fazendas de gado nas proximidades do Vale do Rio Canidé. Começou como o nosso estado do Piauí se formar com as pequenas fazendas de gado. Então, obviamente, que aí seria o número 1, ok, gente? A freguesia de Nossa Senhora da Vitória, antiga fazenda de Cabrobró, localizada onde? Nas margens do Riacho da Mocha, onde hoje é o quê? A Vila da Mocha, que mais tarde se tornou a cidade de Oeiras, né, turma? Só completando aí a informação. Então, como ficaria? O 3, o 1 e 2, né? Numeraram, turma? Vamos para a próxima questão, questão de número 11. A versão mais conhecida da história sobre o processo de ocupação do nosso território piauiense tem uma explicação tradicional, segundo a qual o estado foi povoado do interior para o litoral, né? Vimos isso durante as aulas, daí o formato do nosso estado do Piauí, aquela configuração do mapa do Piauí. Como é que isso teria ocorrido, turma? Por que isso ocorreu? Porque o povoamento, né, do território piauiense, ele começou aonde? Nas fazendas de gado, que começaram a ser instaladas aonde? No sul da região. Daí o formato, né, do nosso estado. Questão número 12, vamos lá para ela, turma. No processo de ocupação, as fazendas de gado do Piauí ganharam destaque, desenvolvendo atividade pecuária extensiva. Estabeleça a diferença entre essa pecuária intensiva e essa pecuária extensiva. Fácil, né, turma? Vimos isso durante as aulas. O que é a pecuária extensiva? É aquele que o gado é criado como solto, né? Sem aqueles cuidados, né? Não requer muitos cuidados, tá bom? E não tem cuidados com o veterinário, eles se alimentam do pasto. Vimos isso durante as aulas. E a intensiva é aquele que o gado é o quê? Criado preso, com aqueles cuidados bem especializados, tá bom? De veterinário, com aquela alimentação balanceada, como vimos durante o processo das nossas aulas. E vamos para a nossa aula agora de história, a correção da nossa revisão de história, ok, turma? Primeira questão, leia o texto e responda as questões. O despovoamento indígena, né, é o nosso título do texto. Não é possível saber o número exato de indígenas que viviam nas terras do Brasil em 1500, antes da chegada dos portugueses. Porém, estima-se que eram mais de 3 milhões. Hoje são aproximadamente 817 mil. O despovoamento indígena no Brasil, ele começou desde os primeiros contatos dos indígenas com os portugueses, colonizadores portugueses. Tribos inteiras morreram contaminadas, né? Eles trouxeram o quê? Doenças, vimos isso, a gripe, varíola, entre outras. Foi grande o número de indígenas mortos também nos confrontos armados contra os portugueses. Para os colonizadores, né, cultivarem a cana-de-açúcar, inúmeras tribos que viviam no litoral, eles foram o quê? Forçados, né, a se mudar para o interior. Nesse processo, eles acabaram se aproximando das tribos rivais, o que intensificou também as guerras entre os próprios indígenas, provocando mais mortes ainda. Os indígenas que sobreviviam eram obrigados a o quê? A abandonar o seu modo de viver, os seus costumes, a sua língua e a servir os colonizadores. De acordo com o texto, vocês vão responder as questões. Letra A. Que fatores contribuíram para a redução do número de indígenas no Brasil? Está tudo explícito aí no texto, né, gente? Foi quais? A contaminação, aqueles confrontos armados, tá bom? Então, corrijam aí rapidinho e vamos para a letra B, tá? Olha só a letra B. O que aconteceu com os indígenas que sobreviviam aos confrontos com esses colonizadores? Eles eram obrigados ao quê, turma? A abandonar seus hábitos, seus costumes, suas tradições, né? Eles trabalhavam como escravos, né? Vimos isso. Aí, acrescente aí a resposta, tá bom? Perderam-se a língua também, né, gente? A língua deles, eles começaram a adotar a língua portuguesa. Letra C. Escreva alguns hábitos que diferenciam os povos indígenas dos povos europeus. Muito fácil, né? Vimos durante o nosso material que hábitos são esses. É pessoal essa resposta, a gente acrescente a resposta de vocês, tá bom?
Eles viviam da caça, né, principalmente da caça, viviam em harmonia com a natureza, andavam nus, pintavam o corpo, tinham habilidades, né, de sobrevivência na floresta, sabiam aproveitar o que a natureza oferecia. E vocês acrescentem aí a resposta de vocês. Tá bom, turma? Vamos para a próxima questão, a letra D, próximo item, tá? O contato inicial dos portugueses ocorreu com povos do litoral. Como os portugueses chamaram esses povos, né, gente? Era chamado de tupi, né, gente? Os povos tupi. Na época, eles chamavam por esse nome. Vamos para a questão 2, turma. Lá na tabela abaixo, há informações importantes sobre os povos indígenas. Conforme sabemos, eles viviam na região onde hoje é o Piauí, antes da chegada dos portugueses. Que povos eram esses, gente? Olha aí no gráfico mostrando. Era Tremembé, Tabajara, Jaicós, Acroá, Pimenteira, vários povos, tá bom? Nós temos o número de tribos também e o número de habitantes de cada povo. Olha só a questão referente à tabela. Quantos e quais povos indígenas habitavam as terras que hoje formam o Piauí? Lá naquela época, gente, quando o nosso Piauí começou a ser colonizado, tá bom? Eram 7 povos, tá bom? E vimos eles aí na tabela. Acrescente o nome deles. E vamos para a letra B, tá? Qual tribo tinha maior número de habitantes? Facinho, só conferiu lá na tabela. Qual era a tribo, gente, que tinha maior número de habitantes? Era Tremembé, com 120 mil habitantes. Questão de número 3, turma. Analise as afirmativas abaixo sobre a ocupação e a pecuária do Piauí. Item 1. A ocupação do Piauí derivou da necessidade de expansão das áreas de cultivo de cana-de-açúcar, devido à crise que a economia açucareira passava no período. Está correta essa informação, turma? Esse item 1? Está corretíssimo, né, turma? Vamos analisar o item 2. A pecuária sustentou a atividade açucareira por um longo período, pois, além de servir como força de tração para o transporte, o gado também era fonte alimentícia, e de seu couro fabricavam-se vestimentas, calçados, celas, arreios e etc. Está correta essa informação, turma? Pergunto a vocês, está correta, turma? Corretíssima, não está? Vamos para o item 3. A pecuária praticada no Piauí foi a intensiva. Intensiva, turma? Nananina, né? Olha aí, achamos um erro. A pecuária praticada no Piauí foi a extensiva. Então, o item 3 já está errado. Não vamos nem seguir o item 3, vamos para o 4, tá bom? Os homens que se dirigiram ao Piauí em busca de metais preciosos ou de terras para criar gado, tinham como objetivo expulsar os indígenas dessa região, para eles, né, não se tornarem aquele problema no estabelecimento da pecuária. É correta essa informação, turma? É corretíssima. Eles expulsaram os indígenas, né? Claro que eles ficaram com uma parte deles para trabalhar como escravos, tá bom? Mas a intenção era expulsar para que eles não causassem nenhum tipo de problema. E vamos marcar o item correto, turma. Qual é o item correto? Letra A são os itens 1, 2 e 4. É o item B, gente, só o 1 e o 3 está correto. É a letra C, onde todas as alternativas estão corretas. Não é, né, gente? Não estão corretas todas as alternativas, porque vimos uma que está de forma incorreta. Letra D, todas estão incorretas. Também não, né, turma? Então, qual é a resposta correta, turma? É a letra A. Vamos prosseguir. Questão de número 4. Apesar de a língua portuguesa ser uma das principais contribuições dos colonizadores, as línguas indígenas, com uma enorme diversidade, deixaram a sua contribuição. E algumas das palavras derivadas, principalmente do tupi-guarani, podem ser notadas até hoje no nosso cotidiano. Sabendo disso, escreva algumas dessas palavras, né, turma, facinho para vocês. Nós temos peteca, arara, beiju, pipoca, piara, e vocês acrescentem aí, que eu tenho certeza que vocês colocaram bem umas 20 palavras aí. Acredito nisso, gente. Vamos para a questão 5. Explique como se dava a escravidão na África antes da chegada dos europeus. Olha só, gente, questão importante, né? Antes da chegada dos europeus lá na África, já acontecia a escravidão. Mas quem é que era considerado escravo, né, gente? Era quem cometia algum crime. O que mais que era considerado escravos? Vamos ver aí, ó. As pessoas escravizadas em guerras, aqueles que tinham dívidas ou que cometiam crimes. Corrija aí, gente, a questão 5. E se eu perguntasse para vocês também como era a escravidão depois, né, da chegada dos europeus? Aí antes e depois.
Aí, no material de vocês, eu não acrescentei essa questão na revisão, mas no material de vocês tem, né, como é a escravidão depois da chegada dos portugueses, tá bom, turma? Dê uma conferida, reveja todo o material, tá? Vamos para a próxima questão de número 6. Observe a imagem e descreva as condições de viagem, né, dos navios negreiros. De condição de viagem de quem, gente? Dos negros, nós estamos falando dos africanos, tá bom? Vindos da África para trabalhar aqui como escravos. Como eram as condições? Dá para falar rapidinho, só observando essa imagem, né, gente? Como é que eles vinham nesses porões, né? Nós vimos durante a nossa aula, vimos poesia, né, que fala sobre o negro, de Castro Alves, que ele traduz muito bem como era a vinda desses escravos para o Brasil, né, no seu poema. As condições eram péssimas, os escravos viajavam amontoados, né, nos abafados porões dos navios, sem condição de higiene, sem uma alimentação adequada, a alimentação era muito precária, né, turma? E eles recebiam castigos físicos, adoeciam, morriam durante a viagem. Vimos isso. Alguns, né, se jogavam em alto mar porque eles não suportavam ser separados dos seus entes queridos, da sua mulher, dos seus filhos, e eram vindos para cá. Então, a resposta aí vocês acrescentem da forma como vocês acharem melhor, de acordo com os conhecimentos adquiridos durante as nossas aulas. Tá bom, turma? Vamos lá para a próxima, questão de número 7. Conforme os seus conhecimentos, você vai escrever as características dos reinos iorubás e bantus, que foram, né, os povos africanos que mais vieram para cá em maior quantidade. Lembra dessa aula, né, turma? Então, vamos ver a característica primeira aí dos iorubás. Eles eram organizados em cidades, né, turma? Com até 20 mil, né, habitantes, e tinham um comércio ativo com os outros povos. Eles partilhavam costumes religiosos, culturais e falavam também a mesma língua. Vamos ver agora os bantus, tá bom, turma? Característica desses povos. Eles eram divididos em províncias administradas por chefes que eram escolhidos pelo rei. Conferido aí a resposta, turma, vamos para a questão de número 8. Leia o texto e responda às questões. Olha lá sobre Teresina. Teresina, capital do estado do Piauí, é a única do Nordeste que não possui litoral. Mas a falta de mar é bem compensada pela natureza com 2 lindos e importantes rios, né, turma? E aí a gente viu esses rios, que é o Rio Parnaíba e o Rio Poti. A origem da cidade ela está ligada ao quê? Ao Rio Poti, que foi o que deu o nome à nova vila do Piauí. Depois de denominada Teresina, em homenagem à mulher de Dom Pedro II, a imperatriz Teresa Cristina. Teresina foi fundada em 16 de agosto de 1852 e foi a primeira cidade planejada no Brasil, sendo criada para substituir Oeiras como capital do estado, tá bom? Por causa de quê? Da localização privilegiada por conta dos rios. Vamos lá para a letra A. Explique a origem do nome Teresina. Facinho, né, gente? Teresina vem de Teres, de Teresa, e Ina, de Cristina, em homenagem à imperatriz Teresa Cristina, tá bom? Coloque aí com as palavras de vocês, acrescente. Olha, eu acrescentei mulher de Dom Pedro II, né? A junção desses 2 nomes. Ok, turma? Corrija aí direitinho. E vamos para a letra B. Teresina está localizada na confluência entre 2 rios. Que rios são esses? Moleza para vocês, né, gente? Nossos rios maravilhosos, Rio Parnaíba e Rio Poti. Questão 9. Observe o mapa e responda. Olha aí o mapa. De que trata esse mapa? Só vendo aí a imagem, gente. Nós temos o quê? Nós temos aí o Guiné, Angola, Moçambique, né? De um lado, de outro lado nós temos São Luís, Salvador, Rio de Janeiro, Recife. De um lado é o Brasil, de outro lado é o quê, gente? A África. De que países da África foram trazidos escravos para o Brasil? Ah, molezinha, né, gente? Acabamos de ver no mapa. Vinham de Moçambique, de Guiné, do Congo, tá? E de diversas partes da África. Os escravos trazidos da África vinham para que lugares do Brasil? Ah, vinha para diversas cidades do Brasil, né? Vimos no mapa aí só estamos vendo algumas dessas cidades, tá bom? Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís do Maranhão, tá? E vamos para a 10ª. No período imperial, mais precisamente no dia 4 de setembro de 1850, uma importante medida implementada para acabar com o tráfico de escravos para o Brasil. Foi tomada essa importante medida. Que medida foi essa, gente? Vamos ver as alternativas. Letra A.
Regularização do tráfico de escravos? Regularizar o tráfico de escravos, mas eles queriam era proibir, gente, o tráfico de escravos, né? Então, alternativa A, erradíssima. Foi criada uma lei Eusébio de Queiroz? Será que foi isso? Foi a lei do ventre livre? E o que foi essa lei do ventre livre, gente? Ventre, o que quer dizer ventre? Ventre, barriga da mãe. Livre, né? Se tornar livre. Será que foi essa, gente? Tem a ver essa lei do ventre livre com o tráfico de escravos? Lei do sexagenário. O que foi essa lei, gente, do sexagenário? Sexagenário vem de quê, turma? Né? Essa lei do sexagenário proibia, né? Era libertados os escravos com 60 anos ou mais de idade. Então, não foi. Então, qual é a alternativa correta, gente, que sobrou aí? Se não é a A, se não é a C e nem a D, só sobrou a alternativa B, tá? Foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, e essa lei, gente, era para proibir o tráfico de escravos, ok? E com a 10ª questão, meus amores, nós concluímos, tá, a correção das revisões, ok? A de História e a de Geografia, tá bom? Obrigada pela presença de vocês aí do outro lado e até a próxima aula. Tchau, turma!